compartilhar a tela, senão não vai funcionar. Beleza? Então vamos lá. Só para esclarecer já para ti e para os outros que assistirem depois também, no estudo passado eu esqueci de colocar aqui o perispírito depois de os espíritos, né? Que daí o perispírito vai ser essa parte que faz a ligação do espírito com o corpo, né? E ele é também um dos pontos principais da doutrina espírita. Daí, como eu fui revisar o material essa semana para fazer a parte 2, eu acabei vendo que eu tinha pifado nessa questão aqui. Então, eu acrescentei aqui no slide para não ficar faltando, só para constar. E daí, dando sequência, a gente entra no próximo ponto, que é o melhoramento progressivo dos espíritos. Então, os espíritos, eles são divididos, né, em diferentes ordens, né? Pertencem a diferentes classes também, não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Ou seja, são exatamente iguais a nós, né? Mesmo que a gente tenha um irmão gêmeo, aquele gêmeo idêntico que se chama, o gêmeo siamês, mesmo assim existem diferenças, né? Principalmente na questão moral, na questão de atitude, né? Às vezes tem gêmeos aí que a gente sabe que tem comportamentos totalmente distintos, né? Isso que a maioria dos gêmeos são diferentes uns dos outros, né? Mas mesmo se forem gêmeos daqueles siameses, os chamados siameses, que são gêmeos idênticos, né? A questão da conduta moral, ela, durante a vida deles, a gente vai percebendo que há uma diferença de conduta de um para o outro, né? E assim somos nós, né? Da mesma forma. Então, nós também temos então a subdivisão dos espíritos em ordens, né, que vai nos dizer que nós temos a primeira ordem, onde são classificados os espíritos puros, a segunda ordem, onde são classificados os espíritos bons, e a terceira ordem, onde são classificados os espíritos imperfeitos. Dentro dessas ordens, dentro de cada uma dessas ordens, nós temos os vários desdobramentos em classes. Daí, então, vamos ter várias classes de espíritos, né, dentro de cada uma dessas ordens, que são as três maiores aqui, né? Então, a notícia boa é que estamos evoluindo, e a notícia ruim é que nós normalmente estamos na terceira ordem. Precisamos nos melhorar muito para sermos ainda espíritos bons, né? A grande maioria de nós, encarnados no planeta Terra, pertencem aos espíritos da terceira ordem. Alguns poucos se destacam como os espíritos bons, e menos ainda são espíritos puros. Eu nem sei se existem alguns espíritos puros, acho que salvo Jesus Cristo, e uns poucos outros, né? São só os espíritos considerados espíritos crísticos mesmo, né? Que talvez tenham encarnado aqui, que possam ser classificados como espíritos puros. Mas esse detalhamento, essa subdivisão das classes dentro de cada ordem, nós vamos ver depois mais para frente, bem, bem explicadinho também, né? Alguma dúvida, Tânia? Não, eu dei uma risada tão alta, ainda bem que estava com o microfone desligado quando te falou da má notícia. É, é sempre má, né? É sempre má notícia, mas assim, eles pertencem a essas três ordens, e dentro dessas ordens também pode-se ter um grau diferente, né? Tem. De pureza, de bondade e de imperfeições. Eles Uhum. podem cair da ordem, ou como a gente Não. também não? A gente sempre progride, né? Então, como cada ponto positivo adquirido, nós dificilmente perderemos esses pontos, né? A gente vai sempre, como diz outro, subir. Só que
nesse subir, existe um porém. Essa escada, ela não é uma escada em linha reta, vamos dizer assim, como a gente está acostumado a ver uma escada. Ela é mais parecida com uma escada em caracol. E nessa escada em caracol, muitas vezes a gente pode estar subindo, mas a gente pode estar indo, em vez de ir reto para cima, a gente está indo muito para o lado, entende? Então a gente não vai subindo Entendo. de um degrau para o outro, a gente vai indo para o ladinho do degrau, então a gente vai demorando para subir, né? Cada Uhum. tropicada daquela, digamos assim, que a gente dá, aquelas falhazinhas, aquela nossa teimosia, muitas vezes em nos corrigir em algum ponto negativo, né? A gente acaba Uhum. ficando preso no mesmo degrau da escada por muito tempo, né? Então, Mas esse não descer já é muito não, bom, né? não eu tenho um livro, eu acho que eu até já comentei com vocês, ele se chama A Grande Síntese. Esse livro ele é bem interessante, onde o autor ele coloca que nós temos, é Pietro Baldi o nome do autor, ele coloca que nós temos normalmente uma escala de, como é que eu vou explicar isso? Uma escala de avanço, que ela é tipo assim, a gente vai subindo, um, dois, três, daí a gente volta a dois, aí a gente sobe de novo, um, dois, três, daí a gente volta a dois degraus na escada, né? Então, quer dizer, a gente acaba dando aquela patinada, digamos assim, não dá para dizer que é uma regressão, né? Mas é uma patinada que a gente acaba tendo que fazer o Uhum. mesmo ponto, o mesmo problema, digamos assim, que a gente tem para resolver, a gente tem que resolver ele muitas vezes 3 vezes consecutivas. Porque a primeira vez a gente resolveu, mas foi meio que um acaso. A segunda vez, quando a gente resolve, a gente começa a ter um entendimento. Mas aí, quando a gente resolve esse mesmo problema pela terceira vez, não. Daí a gente fixou a lição. Aí a gente não vai escorregar de novo quando tiver a quarta vez. Muito Deu para interessante. deu para Obrigada. entender? Tranquilo. Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, né? Então, eles vão sempre se melhorando, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita, né? Então, sempre nós vamos evoluir, mas nós vamos ter que, né, ir passando de ponto em ponto. A gente que nem naquela musiquinha que a gente ouve lá dos espíritos lá, o espírito não dá salto, né? A nossa questão de evolução, nós não conseguimos pular os degraus. É um degrau de cada vez, porque senão nós não fixamos o aprendizado, digamos assim, né? Outro ponto principal, a relação dos espíritos com os homens, né? Essa comunicação, essa interferência, essas informações que são trocadas entre um plano e outro, né? Então, os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Então, eles estão o tempo inteiro, né, em comunicação, em contato conosco, com o nosso mundo, com nós mesmos, né, e com o nosso mundo. Então, essa relação ela é muito íntima. A gente pensa muitas vezes, né, é bobagem e tal, mas muitas das nossas atitudes, muitas das nossas reações, elas estão sendo muitas vezes influenciadas por espíritos que estão próximos a nós, né? Então, por isso é muito importante a gente ter cuidado com o nosso pensamento, com nossas atitudes, porque essas atitudes, esses pensamentos, essa sintonia, né, vai atrair espíritos na mesma sintonia. Então, se nós estivermos, de repente, muito focados em coisas ruins, nós vamos ter irmãozinhos que estejam, né, naquela sintonia ruim do nosso lado. Então, nós temos que tomar cuidado para que essa sintonia esteja boa e melhorando o tempo inteiro, né? Porque daí nós vamos conseguir irmãozinhos cada vez melhores do nosso lado para nos ajudar, auxiliar. Tanto também para receber as comunicações daqueles seres de luz que estão ao nosso lado, os nossos mentores, né? Porque se nós baixarmos muito a nossa sintonia, nós não conseguimos ouvir, né, sentir o que eles têm para nos dizer, né? Eles atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Então, eles são uma das forças da natureza, eles existem, eles interferem no que acontece aqui no nosso mundo também.
As relações dos espíritos com os homens são constantes, né? Como já foi dito ali em cima, eles exercem incessante ação, né? E são causa de uma multidão de fenômenos inexplicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Quer dizer, se a gente não tivesse esse entendimento de um mundo espiritual, né, dessa interferência do plano espiritual, nós não teríamos explicação para muitas desses fatos que acontecem, né, desses chamados milagres, né, ou coisas similares, que, que não tem vamos dizer assim, uma resposta plausível, né, no campo das ciências, né. E ainda, nessa questão da relação dos espíritos com os homens, as comunicações com os homens podem ser ocultas ou ostensivas. Ocultas é quando são do tipo intuitivas, né? A grande maioria dos médiuns, todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra, alguns menos, outros mais, mas os médiuns não ostensivos, que aqueles que não apresentam uma mediunidade ostensiva, que não podem ver, não podem ouvir, não podem sentir os espíritos com tanta facilidade, então a gente, que é a grande maioria de nós, né? Eu, por exemplo, me classifico nessa situação, a gente acaba tendo percepções, a gente acaba tendo, às vezes, um sentimento de frio, um calafrio, às vezes um arrepio, às vezes uma intuição, né, uma reação diversa daquela que a gente costuma ter quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, numa conversa. Às vezes a pessoa nos trata mal e a gente, ao invés de retrucar ela na mesma altura, que normalmente é o padrão que a gente acaba praticando, naquele momento com aquela pessoa a gente acaba, de certa forma, tendo uma conduta mais calma, mais pacífica, mais tranquila. Então, às vezes, é um irmãozinho nosso que está ali nos intuindo, né, de forma sábia, de forma contendo aquele nossa vontade de explodir, né, e tal. Então, essas coisas acontecem, né? E a forma ostensiva, que são, né, os médiuns, então, que podem, médiuns de evidência, médiuns de audição, né, médiuns de várias formas de psicografia, né, que conseguem escrever, o espírito consegue escrever através deles, né, que são médiuns, então, que têm uma sensibilidade mais acurada e conseguem perceber melhor o plano espiritual, né? Qualquer dúvida, Tânia, me pergunte. Tá claro para você? Consegue me compreender da forma que eu estou colocando? Está bem claro, quer dizer, bem claro, mas a gente já conversou um pouquinho sobre cada assunto desse até aqui, dos que tu falou até aqui. A Uhum. gente já tem conversado, então está de fácil entendimento. Então tá. Na verdade a gente vai repassando tudo, porque a gente já fez alguma coisa antes, né? E depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aqui, daí. Então vai ter explicação ainda melhor, né? Então também não precisa se preocupar muito, se de repente algum ponto passar meio batido, né? Uhum. E, né, Outras a gente vezes lá. surgem dúvidas, né? Uhum. Daí tem que voltar. Não, tudo bem. Mas a gente vai repassar isso aqui mais a miúde para frente, né? Ok. E os espíritos, então, eles se manifestam de forma espontânea ou mediante evocação. Né? De forma espontânea é quando eles estão prontos, estão preparados, né, para vir numa mesa, ou os médiuns de vidência conseguem muitas vezes ver os espíritos na rua, né? Aí é uma questão também da mediunidade, né? Então essa manifestação, né? Deixando bem claro isso, essa manifestação ocorre para aqueles médiuns mais sensíveis, os médiuns chamados ostensivos, né? É, nós, seres normais, digamos assim, né? Se é que pode-se dizer que somos normais, acho que é o contrário, né? Mas tudo bem. A grande maioria de nós, digamos, fica mais bem colocado. Quando muito, a gente acaba tendo uma sensação ruim, um enjoo, parece que viu uma sombra, né?
preta ou uma sombra clara, ou tem um arrepio, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente acaba mal e mal tendo uma sensação diferente, estranha, né? Enquanto que os médiums mais ostensivos, né, eles já vão ter uma visão, né? Podem visualizar ou podem se comunicar com aquele espírito manifestante, né? E eles são atraídos, né, os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Então, sempre aquela questão de sintonia, né? Quem estiver evocando, né, quem estiver se colocando à disposição deles, tem uma sintonia, tem uma questão, uma natureza moral, né? E essa natureza moral que vai determinar quais os espíritos que vão se aproximar dele, né? É uma questão de sintonia, porque como a gente já falou várias vezes também, né? Aquele que tiver muito alto, né? Um espírito que for muito de um nível muito elevado vai ter dificuldade para conversar com um médium que esteja com uma sintonia muito baixa. E um espírito que estiver, né, numa sintonia muito baixa também não vai conseguir influenciar um, um encarnado, um médium, ou mesmo uma pessoa normal qualquer, né, que seja um médium não ostensivo e que esteja numa sintonia mais alta. Por isso a importância que nós temos sempre de manter a nossa sintonia mais elevada. Espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor, o bem e o desejo sincero de se melhorar. Então, aquelas reuniões que buscam realmente um fim um fim benéfico, né? Um fim que é para fazer o bem para todos, que é para ajudar, né? Os demais e tal, a sociedade de uma forma geral, o planeta. Então sempre vão ter o apoio de espíritos superiores, eles vão estar ali se ajudando, né, a reunião, ajudando os médiuns que estejam ali nessa reunião. Enquanto que numa reunião que seja frívola, impelida pela curiosidade ou por maus instintos, né, as pessoas estão ali com má intenção, né, então vão ter espíritos inferiores que vão estar ali próximos a essas pessoas, intuindo elas em situações cada vez piores, né? Buscando coisas que não beneficiam o próximo, pelo contrário, muitas vezes prejudicam, né? E um outro ponto principal da doutrina é a questão dos ensinamentos morais dos espíritos superiores. Então, até no nosso roteiro, existe uma passagem aqui onde é que eles dizem assim: distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade. Tá? Então, segundo o livro, né, é fácil, extremamente fácil. Eu não diria extremamente fácil, porque para quem entende, para quem vai mais a fundo, vai conseguir descobrir, sim, qual é um espírito superior e qual é um espírito inferior. Mas não é tão fácil assim, porque espíritos inferiores podem ser inferiores, mas não são bobos, não são burros, tá? Eles se preparam, eles estudam, eles também vão atrás de se preparar para fazer o mal. E eles observam muito como os espíritos superiores agem, como eles fazem, e muitas vezes eles vêm se passar, né, por um espírito superior também, usando uma linguagem bonita, usando um palavreado bem rebuscado, bem trabalhado, né, fazem de conta que tem uma moralidade alta e tal. Eles sabem disfarçar, eles sabem fazer um teatro, então há que se ter muito cuidado, né? Não o espírito apareceu numa mesa, chegou lá numa mesa mediúnica e disse: ó, eu sou Allan Kardec, eu vim aqui para nós estudarmos isso e aquilo, e eu vou ensinar vocês, vou ajudar vocês e tal, né? Há que se ter muito cuidado, porque
ele pode realmente se passar, né, por alguma pessoa, por algum ícone desses, né, que a gente já conheceu na espiritualidade, e, e com isso tentar enganar aquele que esteja ali recebendo a comunicação dele. Existem os malandros também do lado de lá. Os superiores, então, nos ensinam que no mundo espiritual, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado. Lá no plano espiritual, como tudo é uma questão de sintonia, não existe uma máscara que esconda o espírito, ou as ações do espírito. Então, é fácil de saber quem é o bonzinho e quem é o não tão bonzinho. Mas aqui no nosso plano, né, as pessoas se disfarçam, né? Nós mesmos, né, não adianta dizer, botar essa culpa só nos outros, né, porque nós mesmos, muitas vezes, né, tapeamos muito bem algumas coisas, né? A gente tenta se corrigir cada dia mais, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente sabe que existe essa facilidade, existem as oportunidades nos aparecem praticamente todo dia, né? Para que a gente possa, de repente, dar um jeitinho, fazer a coisa ser mais fácil, dar uma tapeada, dar uma enrolada, né? Então, existem as maneiras, né, de fazer de mascarar situações, né? Mas a gente pode também optar por fazer o correto, né? E com isso estar tranquilo e ter a consciência mais tranquila e dar mais um passinho naquela nossa escadinha, né? No sentido da nossa perfeição, né? A presença inevitável daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos, né? Isso é o que os espíritos superiores nos ensinam, né? São ensinamentos morais deles, né? Quando estivermos desencarnados, todos aqueles que nós prejudicamos, que nós tivermos procedido mal, vão estar o tempo inteiro na nossa memória, na nossa consciência, né? Então, isso é um castigo para nós, porque nós vamos ter que conseguir reparar aquela falta que tivemos com aquele nosso irmão. Então, por isso é importante que a gente procure, não que a gente não vai errar, né? Procure não errar, mas se errou, procure corrigir aquela falta, aquele erro, né? Enquanto ainda estamos aqui, porque depois, quando estiver do lado de cá, isso vai ser um dos nossos castigos até que nós consigamos reparar. E muitas vezes nós vamos ter que voltar, encarnar novamente, e ao invés de estar indo, né, podendo estar progredir mais, não. O pré-requisito para aquela nossa evolução vai ser primeiro reparar aquela falta que nós infligimos a um irmão nosso, né? Ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, nós não temos conhecimento, não temos essa capacidade, né, de saber quais as penas e gozos pertencentes aos estados de inferioridade e superioridade dos espíritos. São relativos, né, e coisas que de repente a gente não consegue nem descrever, eu imagino que seja dessa forma, porque são coisas do plano espiritual que nós vamos ter que suportar no plano espiritual, né? Não tem como ficar relatando isso aqui. Não existem faltas imperdoáveis que a expiação não possa apagar. Então, por mais que a gente tenha errado, né, sempre saber que a gente pode corrigir, e se não puder corrigir ainda nessa encarnação aquela falta que a gente fez, né, a expiação, né, ou seja, uma próxima encarnação, ainda terá a possibilidade de a gente resolver essa situação. Aí também vem a questão da reencarnação, né, que repete isso que a gente falou agora, que as diferenças existências permitem ao homem avançar na senda do progresso conforme seus desejos e esforços. Então, na verdade, quanto mais a gente desejar fazer o bem, né, se esforçar no fazer o bem, a gente consegue progredir de forma mais rápida, avançar nessa questão de forma mais rápida, né?
E a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, na máxima evangélica: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, sempre que estivermos numa situação na qual a gente não souber como agir, né, o que é o certo, o que é o errado, devemos parar para pensar nessa situação aqui, né? Aplicar essa frasezinha aqui: faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Então, quando você usa esse princípio, você encontra uma regra universal de proceder, mesmo nas suas menores ações, né? Então, para qualquer coisa, sempre que a gente tiver dúvida, tiver problemas, a gente pode recorrer a esse recurso, né? Era isso que nós tínhamos para hoje. Ilse, conseguiu acompanhar também? Oi, sim. Uhum. No Oi, começo boa estava noite. meio ruim o áudio aqui. Boa Ah, noite. Estava um boa pouco noite, ruim o tudo áudio bom? do meu celular, mas tá tudo Aham, certo. Uhum, tá agora tudo deu certo. certo. Nós estamos Uhum, gravando também, Ilse, eu não sei se você conseguiu acompanhar já na aula passada, tá? Na semana passada, aliás, mas eu tenho já a aula passada uhum, também gravada, né? Então depois eu vou disponibilizando sempre de uma semana para outra, conforme eu consigo separar e salvar e upar, mandar pro aham, YouTube lá, né? Então eu vou disponibilizando sempre que quando vocês não puderem participar online, né? Depois dá para assistir por lá. E sim. qualquer dúvida que tiver, ficou alguma coisa aí quiser tirar, resolver, já pode comentar. Porque o assunto de hoje era rápido, na verdade. Então agora nós podemos ir conversando. Não, mas a parte que ali que tu falou agora no final, porque eu assisti o vídeo final de semana, né? Não lembro se foi Uhum, sábado, acho que foi domingo que eu assisti. uhum. Mas não sei se eu fiquei um pouco perdida. Eu assisti, acho que o vídeo errado, será? Porque não foi muito sobre isso, ou eu peguei meio fora agora no final? Ah, Porque ele bom. falava sobre os espíritos superiores, inferiores, também nesse sentido. Ah, Deixa eu ver aqui, que na verdade eu passei dois vídeos, tá? tá. Um que eu passei durante a semana foi quando isso aqui, dia 6. Esse do dia 6, logo depois da aula passada, na verdade, eu passei o vídeo da aula retrasada, tá? Então só tu assistiu. E agora, daí, então, de domingo, agora eu passei o vídeo dessa semana, que daí é os pontos principais da doutrina, né? Mas aí, tipo assim, Uhum, esses pontos principais, eles são divididos nós dividimos em duas partes, né? Então, de repente, não fecha exatamente o que a Evelyn tem lá na ah, divisão, na parte um com a parte 2 com o que eu tenho aqui nos entendi. slides, tá? Mas Sim, nos dois vídeos junto vai fechar tudo vai certinho, fechar. Não, tranquilo. Beleza. tá? Uhum. Tânia, ficou tudo certo? Alguma dúvida? Não. Não, eu consegui acompanhar, assim, bem legal. Tudo certo? Eu fico pensando, assim, que tem pessoas que têm uma necessidade muito grande de procurar médiums e tal, e eu não sei se é parte da minha ignorância, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer isso, tá? Não é medo, mas eu não tenho curiosidade, assim, não tenho. Talvez as pessoas que perderam alguém, assim, que era muito próximo, sintam mais, né? Mas eu não tenho essa necessidade. Tem alguma coisa errada? Não, de forma alguma. Eu até admiro uma pessoa assim, porque eu, na verdade, no começo eu tinha muita curiosidade, né? Eu, na verdade, entrei no espiritismo mais por curiosidade, não por curiosidade, não aquela curiosidade frívola, digamos assim, né? Mas porque a gente, é que nem eu falei, a gente tem aquelas sensações, a gente vê de vez em quando algumas coisas meio estranhas que acontecem, a gente ouve falar, então você fica, tá, mas será que é? Será que não é? Como é que é? Como é que funciona? Será que pode? Será que não pode? Nessas dúvidas, né?
Então, na verdade, não é uma curiosidade assim no sentido de, eu quero ver, ou, né? Não, não é eu quero ver, eu quero entender, né? A minha curiosidade é mais nesse sentido, eu gostaria de entender como que isso acontece, até porque a gente, poxa, já pensou que maravilhoso se a gente tivesse a possibilidade, né? E a gente tem, na verdade, né? Só que a gente muitas vezes não sabe aplicar. Mas se a gente tivesse essa possibilidade de, meu Deus, agora tem uma pessoa lá sofrendo e eu posso lá aplicar um passe e posso com o meu passe, com essa energia, com essa transmissão de energia, ajudar essa pessoa de alguma forma. Às vezes até uma oração para essa pessoa eu vou conseguir ajudar ela muito, né? Então eu tive algumas experiências dessa forma, claro que, digamos assim, não fui eu que resolvi o problema da pessoa sozinho, mas eu lembro que quando os filhos iam no ensino fundamental, no ensino fundamental, uma coleguinha deles foi atropelada quando foi atravessar a rua para pegar o ônibus para o colégio. E ela ficou muito mal naquela época, né? Tipo assim, os médicos disseram que ia ficar com muitas sequelas e tal, né? E eu, naquela época, eu me concentrei muito no orar por essa menina para que ela melhorasse, para que ela não tivesse sequelas e não sei o quê. E, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje é uma mulher, é uma moça muito bonita e tal, tá perfeita, não, né? Se ficaram sequelas, ficaram mínimas, né? Mas, tipo, ela não ia mais poder andar, ela não ia isso. Não aconteceu nada, né? Foi tudo. Então eu pensei, poxa, que legal, né? Eu consegui ajudar um pouco, né? Então, essas coisas assim que aconteciam, eu ficava, poxa, mas será que eu ajudei mesmo, né? Você acaba ficando naquela... Porque senão você desanima, sabe? Senão você pensa assim, eu acho que não resolveu nada, né? Então, a gente gostaria de saber até onde que a gente pode ajudar, até onde que a gente tem esse poder, digamos assim, né? De ajudar os outros. Porque, olha, se realmente fizesse diferença, eu acho que todo mundo ia rezar um pouquinho mais do que reza, né? Uhum. Na verdade, sem o conhecimento, não tem como ajudar. Eu não sei, eu passei por umas coisas assim que eu queria ajudar, mas aí eu tinha que ficar explicando o pouco que eu sei para poder tentar ajudar. E se a pessoa não conhece a doutrina, fica realmente mais complicado, né? Você Uhum. disse que você entrou na doutrina. É, eu não entrei na doutrina, a doutrina entrou em mim, É. sabe? E foi muito especial, eu não canso de repetir isso. Eu tenho uma angústia, não, uma angústia, não é. Angústia é uma coisa, é um sentimento ruim. Eu tenho Uhum. muita vontade de passar assim, aquele pouquinho que eu sei, mas do jeito que eu sei. E às vezes eu fico frustrada, assim. Mas não faz mal, eu não fico frustrada. Frustrada também é um sentimento ruim. Eu fico assim, eu queria poder ter feito mais. Mas aquilo que eu fiz, eu me sinto tão bem de poder ter compartilhado, sabe? Uhum. Só que ele é diretamente ligado ao conhecimento, né? Carison, a gente só consegue entender a partir do momento que tu vai estudando e vai aprendendo. Senão, fica Sim. mais difícil, não fica uma coisa, como eu diria, palpável, assim. E Uhum. essa questão do Cristo que tu falou, né? Que é fazer o bem, não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem a gente. Para mim, assim, de uma maneira um pouco grotesca, resume muito a doutrina, tá? Uhum. Porque eu sou de berço católica, né? Uhum. Assim, estou aprendendo a doutrina e eu tenho vários amigos de várias religiões extremamente diferentes, até gnósticos, sei lá, se fala assim, mas Uhum. assim, eu vejo que a base principal é fazer o bem, não fazer o mal e pensar assim, pô, eu gostaria que fizesse isso comigo, então é o caminho, né? É o caminho. Acho Sim. que é a base da doutrina espírita e deveria ser a base de todas as outras Sim. doutrinas, religiões, sei lá, culto, sei lá como eu vou falar, Na mas verdade, enfim. a grande maioria, né, salvo algumas exceções, também não tenho certeza disso, mas foi coisas que a gente chegou a aprender na escola, né? Existem algumas religiões mínimas que pregam, né, tipo, se você não é da nossa religião, você é nosso inimigo,
né? E existem algumas religiões dessa forma, mas a grande maioria das religiões, graças a Deus, todas elas são no sentido do bem, né? Então, alguns até, vamos Uhum. dizer assim, né, condenam as outras religiões, criticam as outras religiões, mas aí é mais uma questão de picuinha, quase como as nossas questões políticas, né? Então, a gente sabe que quando partiu para a religião, quando partiu para organizações, todas essas organizações são negócios. E um não quer perder espaço para o outro, né? Um não quer perder fiel para o outro, um não quer perder público, porque tudo se resume nesse planeta, infelizmente, é um planeta material, então quase tudo se resume a números, né? Todos querem ser grandes, né? E para ser grandes, muitas vezes a gente acaba não olhando o pequeno, né? Atropelando o pequeno. E a proposta fundamental da doutrina espírita e que deveria de ser não, é da maioria das religiões, mas tanto na doutrina, em muitas casas espíritas, quanto em muitas religiões não se pratica, é que justamente a gente deveria de ajudar o mais pequenininho, de ajudar o mais humilde. E normalmente se ajuda o mais pomposo, se ajuda aquele que vai lá e paga uma mensalidade poupuda, né, que compra o equipamento, então, sabe, são coisas que a gente acaba, valores que acabam se perdendo, né, por causa das necessidades do mundo material, né, infelizmente. Hum, hum. De Mas entendimento também. o princípio é esse, né? Aí, claro, é, muitas vezes se diz assim, né, os fins justificam os meios, né? Então, enfim, se a Eu não ideia, entendi. os fins justificam os meios, né? Então, muitas vezes a Ah, pessoa faz Deus uma me... coisa errada, né? Porque lá no final, não, tipo Robin Hood, né? Eu estou roubando, mas eu estou Deus. roubando para ajudar os pobrezinhos, né? Então, digamos, É. Nossa. então, se a finalidade realmente for uma finalidade boa, né? E for uma coisa caridosa e feita de coração, né? Então, quem sabe, né? Tem muito mais valor do que muita coisa certa que quando vai chegar lá no fim não resolveu em nada. Adianta eu ficar Hum. angariando doações, né? Para os pobres, fazendo coleta meu Deus, roupas, né? Para o inverno, digamos assim. Vou agora coletar um monte de roupas porque nós vamos ter um inverno rigoroso, tá? Daí a gente coleta um monte de roupa, mas eu não consigo pegar essas roupas e levar, fazer chegar nas pessoas que precisam. Então, né, não houve um fim para aquilo, né? O meio para chegar no fim foi muito bom, a intenção foi boa, mas aí quando chega né, quando é para chegar na pessoa que realmente precisa, a roupa não chega, então não adiantou, eu acabei atrapalhando o processo, né? Então esse cuidado a gente tem que Hum. ter, né? Isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Amém. Obrigada. Certo, então, já antecipando para vocês, o próximo vídeo que nós vamos ter vai ser um vídeo um pouco extenso em conteúdo da Evelyn, né? Mas as Uhum. aulas vão se resumir mais ou menos no mesmo tamanho. Só que o conteúdo dela eu não consegui desmembrar melhor, porque nós vamos ter agora no próximo módulo, o roteiro 1, ele é fenômenos mediúnicos. Daí nós vamos pegar os fenômenos de Hydesville, que foi uma das origens, né, do espiritismo, e as mesas girantes. E ela prolongou muito a aula dela, ela, se não me engano, deu 45 minutos de vídeo só no Fenômenos de Hydesville. Quer dizer, na verdade, ela traz ali um conteúdo histórico e muitas informações que nem eu não tinha visto ainda, não tinha ouvido, não tinha, né, não tinha conhecimento. E depois ela Nossa. tem, e depois ela tem 15 minutinhos ali que ela fala das mesas girantes. Então o vídeo ficou um pouco desproporcional em tamanho, né? Mas de qualquer forma, assistam, vale a pena. Que nem eu Uhum. falei, ela trouxe umas informações bem interessantes ali, bastante coisa além daquilo que a gente costuma aprender no curso normal, né?
Então, até eu nem consegui pegar tudo, eu só fiz meio por cima, porque também meus dias aí são meio corridos, né? Então, eu tenho que sempre, geralmente, final de semana, eu acabo me dedicando a assistir o vídeo dela todo, daí desmembrar e fazer as questões e tal. Até essa semana eu não consegui nem passar as questões para vocês. Mas, enfim, a gente vai esclarecendo aqui, se tem alguma dúvida, é só me chamar. Era isso, Ok. então? Mais alguma coisa? Mais alguma questão? Não, tranquilo. Tudo ok, então? Então tá, eu vou pedir para vocês, então, se concentrarem agora, a gente fechar nossos olhos, isso nos trouxe um conforto melhor. Respirar fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, sintonizar com o nosso Mestre Jesus, com os nossos guias espirituais, os guias da casa que nos acompanham, e primeiramente agradecer a eles por mais essa oportunidade, por mais esse encontro que tivemos, agradecer pelos esclarecimentos, pelo conhecimento, pela condição que nos encontramos e por tudo que nos trouxe até esse ponto. Geralmente, qualquer uma das nossas dificuldades, se não tivesse acontecido, acabaria que nós não estaríamos aqui hoje tendo essa amplitude, essa nova visão do mundo. Tudo conspira para um mundo melhor, para uma situação melhor para cada um de nós. Vamos pedir pelos amigos, irmãos inscritos nos livros das casas, para que sejam amparados. Pedir por aqueles que estão nos hospitais, para que recebam também o remédio, a energia, aquela força vital que nos direciona, que nos impele ao bem, que nos faz ter bons pensamentos, que nos traz entendimento, que nos permite nos libertar cada vez mais da matéria e compreender que esse universo é imenso e muitas possibilidades existem e que precisamos ser mais leves nos nossos dias. Pedimos também pela água do nosso ambiente para que seja fluidificada com bons fluidos e que essa água nos traga saúde, nos traga boas intuições, boa sintonia, essa sintonia importantíssima que precisamos manter elevada para que possamos cada vez mais auxiliar os irmãos que nos acompanham. Que tenhamos uma ótima semana, cheia de grandes realizações e com grandes ensinamentos, e que estejamos preparados para cada uma das provas que nos chegam. Saibamos como reagir e saiamos delas muito melhores do que entramos. Que assim seja. Que assim seja.